Olá, meus queridos amigos e irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele seja o centro de nossas vidas. Amém, Pastor Mauro. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Vamos iniciar o nosso estudo da segunda lição deste trimestre, com o título Razões para a Ação de Graças e Oração. Mas vamos iniciar o nosso estudo através da oração. Por favor, Pastor Mauro. Vamos orar então. Querido e amorável Deus, nossa gratidão pela Tua presença mais uma vez, que ao estudarmos aqui essa lição tão especial, tão maravilhosa, que Teu Espírito Santo possa estar conosco e nos ajudar, clareando os pensamentos, ajudando a enxergar a riqueza que há no Evangelho de Cristo. É o que nós pedimos, Pai, esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Pastor Mauro, mais um estudo, mais uma semana, segunda semana do primeiro trimestre de 2026. Cristo em Filipenses e Colossenses, nós temos assuntos muito importantes, muito significativos para tratarmos no estudo da lição desta semana. Você pode, por gentileza, começar a introduzir falando da lição do dia de sábado? É interessante, né, o título Razões para Ação de Graças e Oração. Na introdução já vem dizendo aí que nós temos razões, sim, para sermos gratos a Deus e para elevarmos ao céu orações inspiradas pelo Espírito Santo. E aqui, já na introdução, Paulo vem falando ali, no verso para memorizar: estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se tem uma coisa, um detalhe que a lição traz, que é motivo de oração e de gratidão, é a boa obra que Ele está fazendo no nosso coração, e que vamos ver com mais detalhes aí logo mais à frente, né? A maneira como a gente experimenta, ou como Paulo experimentou a graça de Deus, né, foi de uma forma profunda, né? E mesmo os seus apoiadores tiveram essa experiência. E aí a lição vem trabalhando também como nós podemos ter essa experiência. No nível humano, também podemos expressar gratidão uns aos outros. Então, nós vemos assim muito claramente, Marcelo, a gratidão que Paulo tinha para com Deus e também para com seus colaboradores, mostrando aí uma dimensão tanto vertical quanto horizontal nessa questão de gratidão e oração. Razões para essas coisas. Para início de conversa, o maior motivo de gratidão de nós, enquanto cristãos, deve ser definitivamente a graça de Deus. Exatamente. Não há motivo maior para nos sentirmos mais privilegiados do que conhecermos a respeito da graça de Deus. Esse poder maravilhoso, essa disposição a entregar seu próprio filho em nosso benefício. Como forma de gratidão, o que ele espera de nós é que nos comportemos, obviamente, como sendo filhos, mesmo sendo adotados, mas filhos também regenerados pelo Evangelho. Vamos prosseguir? Vamos lá. Então, a lição de domingo vem trazendo o título Comunhão no Evangelho e nos traz também aqui, nos faz uma pergunta, indicação de leitura, leia Filipenses 1, de 3 a 8. Pelo que Paulo expressou gratidão? Que certeza ele deu aos filipenses e por que isso é importante? Pastor Mauro, eu vi que tem algumas anotações aí, você quer compartilhar, por gentileza? Paulo, ele tinha muitas razões para demonstrar gratidão, a louvar o nome de Deus por conta da fé dos filipenses. Porque se tem uma igreja que apoiou o apóstolo Paulo nas suas prisões, que esteve com ele naqueles momentos, que apoiou inclusive financeiramente, né? Que enviou pessoas para ir lá ver como é que estava o estado dele, e principalmente a fé que eles demonstraram, o crescimento espiritual, mesmo em meio às tribulações, eles se mantiveram firmes. Então, eu diria, Marcelo, que é o que todo líder cristão, todo pastor gostaria de ver, assim, essa resposta numa comunidade, como Paulo viu na igreja de Filipenses, né?
E então ele tinha muitas razões, ele estava grato pela fé, pela cooperação deles, pelo envolvimento, a cooperação deles no avanço do Evangelho. Eu gostaria de falar um pouco também a respeito dessa alegria de Paulo, essa gratidão que ele tem. A carta dos Filipenses, para você que talvez não tenha assistido ao nosso primeiro vídeo da lição número 1 da semana, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita da prisão. É uma das 5 cartas, que é um conjunto chamado de cartas da prisão. Então, estando ele na prisão, há alguns momentos em que ele recebe enviados da igreja dos Filipenses, da igreja de Filipos, o qual ele se lembra também deles, e toda vez que ele se recorda deles, há uma ação. Nós vamos comentar a respeito disso logo na sequência. Eles enviam muitas ofertas físicas, de fato, que ele precisava, mas mais importante do que isso, porque aos Coríntios eles escrevem, por exemplo, que gostaria de estar convosco outra vez, mas não porque tenho interesse em algo que vocês possam me entregar. Pelo contrário, Paulo tinha interesse de entregar cada vez mais e mais, e ele fala, inclusive, em 1 Coríntios, que o filho não enriquece o pai, mas o pai, sim, esse tem condições de enriquecer o filho, e é esse cuidado que ele mostra com seus membros, com suas ovelhas, com aquelas pessoas com as quais ele teve contato e pregou o evangelho. Ele seria capaz de enriquecê-los, mas espiritualmente eu digo, né? Ele seria capaz de enriquecê-los espiritualmente, mas eles de maneira nenhuma seriam capazes de enriquecê-lo materialmente. Esse não é o foco, não é o principal. A alegria de Paulo, então, principal com relação ao cuidado dos filipenses, é saber que eles tinham o evangelho dentro do próprio coração e na sua mente. Eles praticavam o evangelho e, segundo ele, em algum momento, evangelho que ele ensinou a eles. É interessante também, Marcelo, que Paulo ele dava todo se é que eu posso usar esse termo, um suporte espiritual, digamos, dando uma cobertura espiritual, digamos assim, intercedendo por eles. Eles vem dando um destaque especial para isso aí. Como Paulo ele gastava tempo orando pelos membros, pela igreja, pela comunidade. Nós vamos ver mais à frente aí, mas aqui na lição de domingo, o autor até ele lembra aí da intercessão de Cristo, né? Do sumo sacerdote que tinha no seu peitoral ali o nome das 12 tribos e como o sacerdote intercedia, né? E ele então ele faz uma aplicação disso na vida de Paulo e é muito importante. Às vezes a gente, Marcelo, nós como igreja, às vezes subestimamos o poder da oração intercessória. Vai ser falado mais à frente, mas aqui está dando uma pinceladinha, por isso que eu estou fazendo esse comentário, né? Você já parou para fazer em algum momento, orar de forma específica, nome a nome dos membros da sua igreja? Já parou para pensar, intercedendo, além de pregar o evangelho, compartilhar a palavra, mas pregar o evangelho, mas além disso, estar orando verdadeiramente por eles? Será que aconteceria alguma coisa diferente hoje, Marcelo, se as nossas igrejas levassem a sério isso? Eu acredito que sim. O Senhor faz promessas e essas promessas que ele faz serão todas cumpridas desde que nós acreditemos nelas e que nós façamos, evidentemente, a nossa parte, né? Nós vamos ver, como o pastor Mauro disse, em algum momento nós vamos falar sobre oração, o modelo de oração de Paulo, a forma com que ele orava e a forma que nós devemos imitar. Dando um pouquinho de sequência ainda no domingo, curiosamente, as palavras que estão em Filipenses 1:3 são um pouco ambíguas, destacando a forte relação entre Paulo e os filipenses. Geralmente, o verso é traduzido como se Paulo se lembrasse deles em oração, mas também pode significar que eles se lembravam dele. Bom, nós precisamos fazer alguns apontamentos. Não há uma base forte, definitivamente eficaz, para que sustente, né, que tenha condição de sustentar o termo ambiguidade, pelo menos teologicamente não. As versões que nós temos de tradução da Bíblia dão essa intenção, esse sentido de que Paulo se lembrava deles, especialmente nesse verso, capítulo 1, verso 3,
E ao se lembrar deles havia um sentido completamente distinto, por mais que nós possamos entender que também a igreja se lembrou dele porque enviou ofertas, mas nesse caso, nesse verso especificamente, é Paulo que se lembra dos membros da igreja e tem satisfação ao se lembrar deles. A palavra grega para memória é mneia. E no contexto bíblico, no pensamento hebraico bíblico, poxa, mas eu estou falando de pensamento hebraico bíblico num texto escrito em grego? Sim, eu estou falando de um pensador que viveu com a ideia hebraica e quando ele mencionava algumas coisas, mesmo falando em grego, só porque era a língua universal da época, ele tinha o pensamento hebraico. E então, no pensamento hebraico, se lembrar significa também ação. E Paulo, ao se lembrar dos filipenses, agradecia a Deus, rendia a eles louvores com gratidão, oração cheia de gratidão, uma oração intercessória, como já foi dito, que nos leva ao verso 6, ou seja, Deus completará a boa obra iniciada em vocês. Para complementação a respeito desse texto, essa não é a única vez em que essa palavra, essa expressão é utilizada, eu me lembro de vocês, eu me recordo de vocês. Também foi utilizada na carta aos Romanos, aos Efésios, aos Tessalonicenses, a Timóteo e também a Filemão. Pastor Mauro tem um complemento que encontrou no espírito de profecia que nos dá mais firmeza ao falarmos de que não há ambiguidade nessas palavras. No comentário de Ellen White, na lição de Escola Sabatina, ela comenta que a fé dos filipenses era muito intensa, né? Mesmo sob a mais feroz perseguição, eles se mantiveram firmes. E por conta disso que a lição, que a Bíblia diz, Paulo menciona, dou graças a Deus por vós, toda vez que me recordo de vós. Então ali, Ellen White, ela endossa o pensamento de que realmente Paulo tinha em mente ali apenas a lembrança de uma fé robusta, uma fé fortalecida. E parece, Marcelo, que de fato o texto não dá a entender que é ambíguo aí, né? Ok, obrigado, pastor Mauro. Agora sim, o termo que ele utiliza com muita propriedade é koinonia. Essa, então, a ambiguidade, se é que assim seria, na verdade eu trocaria a palavra por reciprocidade, koinonia seria a palavra que definia, então, o relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipos. A koinonia, conforme o Bible Hub, em um dos seus dicionários de grego, nos diz que koinonia ou comunhão é uma ativa participação em uma vida comum. E algumas palavras podem, por exemplo, substituir a comunhão, como companheirismo, é algo que não é simplesmente uma palavra, mas uma palavra que demanda ação, e companheirismo demanda tempo. Participação, existe até um ditado, não basta ser pai, tem que participar. Então, quando há participação efetiva na vida de um irmão, com cuidado, não apenas com curiosidade, há koinonia verdadeira. Cuidado mútuo também é uma outra expressão que serve para poder substituir o termo comunhão, e outra ainda mais importante que eu considero seria intimidade. Intimidade. Pastor Mauro, na sequência ele vai falar sobre prisão. Interessante que a lição dá um destaque para o fato de que Paulo estava ciente de que o seu julgamento estava próximo, ele seria condenado e morto, mas a lição diz assim que ele se preocupava menos com o que aconteceria com ele do que com a defesa e a confirmação do Evangelho. Então, Paulo tinha um foco bem definido, que ele não perdeu, mesmo com a sua vida correndo risco, né? E de fato, não somente correu o risco, como ele teve a vida ceifada, né? Sim. Mas até o último momento, ele manteve o foco de alcançar pessoas para Cristo Jesus, né? Então, isso é um ponto que já foi bastante trabalhado na primeira semana. Sim. E agora está reforçando essa ideia de que Paulo realmente ele tinha no coração a missão sobre toda e qualquer circunstância. Excelente. Dando prosseguimento então ao nosso estudo, vamos para o próximo título, que é a lição de segunda-feira, dia 5 de janeiro, Pedidos de oração de Paulo.
É muito comum muitas igrejas oferecerem bênçãos para as pessoas, especialmente a onda da teologia da prosperidade, em que há a promessa de recursos financeiros para todos aqueles que se convertam ao cristianismo. A ideia nunca foi essa. O Senhor Jesus, ele nos oferece vida e vida em abundância, mas também diz que no mundo tereis aflições. Mas a promessa principal é que tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos falando do mundo com as dificuldades que nos trazem em nosso espírito, na nossa mente, as aflições que nós temos, não simplesmente aflições financeiras ou materiais. Pastor Mauro quer comentar alguma coisa? Então, o foco das nossas orações, ele deve ser, conforme a teoria da prosperidade ou algumas outras, no interesse material. Claro que nós precisamos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós em todas as coisas. Mas esse não é o foco principal. O foco principal, então, da oração de Paulo, que nós devemos imitar o tempo todo, por favor, qual é o foco da oração dele? O foco da oração de Paulo estava no avanço do reino de Deus. Não estava, em primeira instância, nas suas maiores necessidades como pessoa. Como você bem falou, ele tinha as necessidades dele, mas o foco principal era fazer com que Cristo fosse conhecido por mais pessoas. E até porque hoje a tendência é uma oração mais egoísta, como vem trazendo a lição aqui, né? E você sabe, nós sabemos que o egoísta não é feliz, não é mesmo? Então, o caminho da felicidade é nós termos um relacionamento voltado para Deus e para o próximo. A melhor forma de você amar o próximo é apresentando a Cristo. Tem várias formas, né, Marcelo? Tem várias formas de demonstrar amor ao próximo. Mas Paulo, ele amava as pessoas também através da oração. Alguém certa vez disse que uma das formas de amar é intercedendo pelas pessoas e não somente por nós mesmos. Então, essa questão aqui foi bem interessante da nossa lição e inclusive, vem deixando bem claro aqui nessa parte, né, Marcelo? Quais que eram os grandes pedidos de Paulo, né? Interessante que o autor também destaca que nós temos alguns elementos muito importantes da oração de Paulo. A oração dele era tão profunda, a oração tão sincera, que é digna de fato de nota e de imitação. E quando nós lemos a oração de Paulo, não basta simplesmente imitar sem saber o que estamos de fato fazendo, mas entendemos uma sequência. Assim como os discípulos pediram a Jesus que os ensinassem a orar, nós temos aqui também elementos importantes na oração de Paulo. O autor destaca aqui pelo menos 5 deles, e eu vou começar falando sobre amor que aumenta mais e mais. Pastor Mauro? Isso é algo fantástico, porque isso tem que ver até mesmo com a nossa santificação, né? Crescer no amor é crescer na santificação, né? Então, Paulo aqui, ele está orando, clamando a Deus para que aquele povo que ele havia evangelizado, eles não conseguissem perseverar. Mas aí vem a questão, né, Marcelo? Como que a gente vai perseverar? Como que nós vamos conseguir perseverar na fé se não for por meio do amor crescendo dentro de nós, né? Porque uma vida sem amor, vazia de amor, não é vida. Isso é uma caricatura de vida, isso é uma imitação da vida, mas isso não é vida. Vida é quando Cristo está crescendo aqui dentro de nós, que é o amor. O amor é uma pessoa. E à medida que esse amor vai crescendo, nós vamos encontrando razão para viver, razão para lutar, a vontade de vencer, a vontade de travar as batalhas do Senhor, ainda que feridos, ainda que sangrando, continuar a luta. Como que isso é possível? Paulo aqui está orando para que aquilo que estava sendo uma realidade na vida dele, fosse uma realidade na vida dos seus discípulos. Tanto é que ele disse em algum momento: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Outro elemento que nós temos é o discernimento, e o autor dá um destaque muito interessante, muito objetivo, que fala que discernir é a capacidade de aprovar o que é certo.
E espiritualmente nós precisamos sempre discernir as vozes que ouvimos, né? Então, espiritualmente é fundamental que nós tenhamos discernimento de todas as coisas. Esse discernimento só será capaz se tivermos um contato estreito, koinonia, uma comunhão, uma intimidade, uma proximidade com o Senhor Jesus, que nos ensine a entender o que é correto e o que é errado e deve ser rejeitado em nossas vidas. O próximo elemento, pastor Mauro? Aqui também ele ora por uma vida pura, ele ora por frutos de justiça, né? Que é o que a lição agora ao longo da semana aqui vai ser trabalhado, mas aqui na lição de segunda é uma espécie de introdução para o que vem a partir de terça, né? Aí ele trabalha com mais detalhes cada um desses pontos da oração de Paulo, né? O outro elemento, então, Paulo ora para que eles sejam irrepreensíveis, imaculados, que não há defeito. Obviamente, nós, como seres humanos, somos falhos e temos muitas dificuldades. Não temos condições por nós mesmos de sermos irrepreensíveis. Embora a nossa vida precise, de fato, ser um livro aberto, não para que todos leiam deliberadamente, mas para que não tenhamos nada a esconder que venha nos condenar em algum momento de nossas vidas. Aqui também ele fala da justiça de Cristo, né? Que diz aqui, ó, não temos justiça em nós mesmos, ela vem por meio de Cristo. E outro dia eu fui surpreendido por um texto da escritora Ellen White, onde ela diz que nenhum entre 100 na igreja entende o assunto da justificação pela fé. Nenhum entre 100. E é por isso que muitas pessoas vivem uma vida atormentada, complexo de culpa, medo de Deus, né? E que religião que é essa que eu tenho medo do meu Criador, né? É bem verdade que nós precisamos temer a Deus num contexto de respeito, de reverência, mas esse é um tema que Paulo orava para que os seus discípulos, as suas igrejas, tivessem uma compreensão também acertada para poder ter um relacionamento com Deus, onde o amor de fato possa crescer mais e mais, como está sendo dito aqui, a pureza, o discernimento, o resto tudo vem como consequência. Pastor Mauro, seguindo então o nosso estudo, nós temos a lição de terça-feira, discernimento espiritual aplicado. Nós começamos o texto falando a respeito de uma possível preocupação de Paulo com relação ao avanço do Evangelho. Ele, em cadeias, embora não se queixasse disso, até glorificava a Deus, porque era importante padecer também pelo Evangelho, sem contar o fato de que ele se aproveitava da oportunidade de deixar bem claro para todas as pessoas, especialmente os guardas romanos, a guarda pretoriana, de que ele estava preso por Cristo. O Evangelho também avançava ali. Mas ainda assim, certamente ele deveria ter alguma preocupação a respeito de como o Evangelho continuaria. Mas ele escreveu ao seu pupilo, o pastor Timóteo, que apesar dos sofrimentos dele, ele sabia muito bem que a palavra de Deus, pastor Mauro, não estava algemada. Por mais que ele se preocupasse com a disseminação do Evangelho e ele em cadeias ainda, ele sabia que a obra não era exclusivamente missão e função dele, que ele é que cumpriria. Ele entendia muito bem que o Espírito Santo é que seria capaz de desenvolver o trabalho. Como nós vimos na semana passada, a igreja de Colossos foi plantada não diretamente por Paulo, mas por influência do próprio Espírito Santo, como disseminação, ou seja, como crescimento, o fruto do trabalho de Paulo, especialmente pelo Espírito Santo. É interessante também, nessa parte de terça-feira, que a gente vê Paulo orando pelo discernimento espiritual da sua igreja, de Filipos, dos membros, mas esse discernimento pelo qual ele estava orando, para que eles tivessem, ele estava experimentando na sua vida. E como você bem comentou aqui, as algemas, as prisões, ele conseguiu enxergar propósito nisso, porque é muito difícil a gente ter o discernimento espiritual de que Deus tem um propósito maior
quando a gente está imerso à dor. E a lição vem trazendo aqui que os discípulos, os filipenses, eles estavam preocupados com Paulo. E Paulo estava preocupado que eles também tivessem esse discernimento espiritual aplicado, que é o título aqui, né? Que eles também conseguissem enxergar que em meio aos sofrimentos dele, Deus faria o evangelho avançar. Inclusive, tanto a Bíblia quanto a lição vem destacando que Paulo, ele entendia que isso fazia com que eles tivessem mais coragem. Ao eles testemunharem a coragem de Paulo, eles tiveram mais coragem de pregar o evangelho, de ir em lugares que antes eles não tinham coragem de ir, de testemunhar para pessoas que antes eles não tinham coragem de testemunhar. E agora eles estavam, parece que a oração de Paulo estava surtindo efeito, Marcelo. E eles estavam agora, o discernimento espiritual em relação às circunstâncias que Paulo estava vivendo, eles estavam tendo aos poucos um discernimento maior e conseguindo ver um propósito maior de Deus em tudo aquilo. Logicamente que a gente pode aplicar a todas as áreas da vida, é o que a lição aqui em algum momento vem trazendo para nós também, né? Como tem esse discernimento espiritual. Mas eu vejo que a oração de Paulo estava sendo respondida e eles estavam conseguindo ter essa visão mais ampliada de tudo que estava acontecendo ali. Sim. Nós temos um outro momento em que nós vemos que, enquanto Paulo estava preso, algumas pessoas se beneficiavam desse momento da prisão. A intenção, conforme o autor, é de que algumas pessoas queriam mais visibilidade às suas pregações. Esse é um exemplo claro, diz o autor, embora lamentável, do egoísmo humano. E ele cita o profeta Jeremias dizendo que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então nós temos que algumas pessoas pregavam o evangelho, mas não com a mesma intenção de Paulo. Era uma intenção diferente. Talvez quisessem um pouco de fama. Como Paulo pensava a respeito disso, está no verso 12 do capítulo 1, em que ele diz, desde que Cristo seja pregado. Quando ele fala desde que Cristo seja pregado, mesmo que não com as intenções corretas, mas desde que pela forma correta, o evangelho estava sendo disseminado. Exatamente. É muito interessante, eu até comentei aqui que as orações de Paulo estavam surtindo efeito e muitos estavam tendo esse discernimento espiritual mais ampliado, mas não todos. Tanto é que tem esses que estavam preocupados consigo mesmos, o egoísmo. Enquanto que, quando a gente faz esse contraponto, por um lado, Paulo, não preocupado, sabendo que ia morrer, não estava preocupado com ele, estava preocupado em pregar o evangelho. E na contrapartida, alguns pregadores motivados por egoísmo, né? Mas, como Paulo bem concluiu, o importante é que o evangelho estava sendo pregado. Exatamente. Bom, com relação ao trabalho de Paulo, eu mencionei na lição da primeira semana que o Senhor Jesus enviou seus discípulos em missão e disse, eu vos envio para que deem frutos, e o mais importante, que o vosso fruto permaneça. Então, o próximo título é Frutos do Evangelho, e o pastor Mauro vai fazer a introdução a respeito desse assunto, vai falar sobre boas dádivas e dons perfeitos, e vai comentar para a gente o que ele viu de importante na lição que tem o título Frutos do Evangelho. Nessa parte da lição, nós entendemos, e a lição vem trabalhando já sobre a igreja de Colossenses também, né? E os motivos que Paulo tinha de gratidão. Aqui ele menciona algumas virtudes, né? A fé, a esperança, o amor, e aqui nós observamos que Paulo não atribuiu isso aos colossenses, os méritos dessas virtudes. Por quê? Porque isso é resultado do trabalho de Deus, do Espírito Santo na alma, né? Não há nenhum mérito, embora tenha que haver uma resposta da nossa parte, né? O Espírito Santo trabalha em nós e nós temos que exercitar a fé, mas essa fé exercitada não há nenhum mérito, e nenhum mérito humano, e é o que Paulo está dizendo aqui. Então parece, Marcelo, que a igreja de Colossos, né? Talvez não 100% dela, mas ela estava também conseguindo
conseguindo reagir positivamente a todos os esforços missionários de Paulo, de Epáfras, como a gente estudou na semana passada, e o trabalho do Espírito Santo também estava tendo uma certa correspondência. A igreja de Colossos parece ser de fato o fruto mais fantástico produzido pela pregação do Evangelho, né? Paulo não esteve presente lá, como nós vimos na semana passada, mas o efeito da sua pregação aos Efésios converteu o coração de Epáfras, que foi o pregador e o plantador da igreja em Colossos. E esse fruto, obviamente, estava crescendo cada vez mais e produzindo, na verdade, novos frutos também. Não por bondade ou por perfeição dos membros ou de Epáfras, mas pelo doador de toda boa dádiva, que é o próprio Deus. Inclusive, Paulo deixa bem claro que o resultado desse sucesso evangelístico ali era por conta da perfeita e pura palavra de Deus. No último parágrafo da lição desse dia, vem falando que o mais impressionante talvez seja a rápida expansão do Evangelho. Alguém dá conta que apenas 30 anos após a morte de Cristo, Paulo mesmo fala que o Evangelho teria sido pregado a toda criatura. E Cristo prometeu que esse Evangelho do Reino será pregado a todo povo, tribo, nação e língua, e então virá o fim. Pastor Mauro, Paulo entendeu aqui em alguns momentos, talvez o irmão tenha alguma dificuldade, alguma dúvida a respeito disso, né? Ele mesmo escreve em Colossenses 1,6 e repete no verso 23, o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, conforme determinado pelo Senhor Jesus, e temos alguma promessa dele, né? Talvez alguém se pergunte, então por que ele não veio? Nós temos pelo menos duas possibilidades para responder essa pergunta. Uma é com relação à definição de Paulo, e outra não tem nada a ver com o que Paulo disse aqui nesse caso, mas precisaríamos de outros eventos para que a volta de Cristo efetivamente aconteça. Pode falar dos dois assuntos, por favor. Bom, em primeiro lugar, nós cremos que havia já outros povos, né, bastante distantes dali da região, onde Paulo pregou, onde ele percorreu, né, as viagens missionárias, bem como os demais apóstolos também, né? Então, de fato, quando ele fala que alcançou o mundo inteiro, talvez nós não devemos entender como de uma forma literal, né? Mas, embora a Bíblia deixa bem claro que o mundo foi alcançado, né? O mundo conhecido por ele, O né? mundo conhecido por ele, bem lembrado. Uhum. E, em segundo lugar, nós podemos destacar aqui que havia ainda algumas grandes profecias que estavam para se cumprir, né? Nós podemos citar aqui os 1260 anos, lá de Daniel, capítulo 7. Nós podemos citar as 2300 tardes e manhãs, que são 2300 anos, uma profecia que estava por se cumprir ainda e que teria o seu desfecho final em 1844, depois de Cristo, né? Então, havia ainda algumas profecias que estavam por se cumprir. E aí, a Bíblia também diz que Jesus voltará na plenitude dos tempos. Exatamente. Assim como veio na plenitude dos tempos, também retornará na plenitude dos tempos. Então, dando seguimento ao nosso estudo, nós temos a quinta-feira, em que vemos o poder da oração, especialmente a oração de Paulo. Já falamos também sobre oração intercessória, que é, de fato, um instrumento nas mãos divinas para alcançar as pessoas que não buscam a sua presença. Pelo fato de orarmos por outras pessoas, Deus ouve as nossas orações. E a oração de uma pessoa em favor de outra é muito significativa e muito importante. Deus observa com bondade e com vontade de ajudar aquelas pessoas que realmente têm interesse no bem-estar de outras. Correto, pastor Mauro? Corretíssimo. E uma das coisas que fica muito claro aqui, uma preocupação que Paulo tinha, era para que os seus leitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Só que a vontade de Deus em muitas coisas foi revelada na palavra de Deus, né? Foi revelada. Mas o que dizer daqueles momentos, daqueles assuntos corriqueiros, né? Se eu devo casar com fulano ou não, se eu devo morar numa cidade aqui ou ali, ou se eu devo
vou trabalhar nesse trabalho ou nesse outro. Nessas coisas pequenas é que surge a dúvida muitas vezes, né, Marcelo? Né? Embora que a palavra de Deus traz resposta para as nossas maiores necessidades, e diria até mesmo para todas elas. Mas nessas pequenas decisões é que às vezes a gente pode não saber muito como fazer, né? Como fazer para tomar a decisão certa. Mas a lição parece que vem trazendo, dando algumas dicas aqui, alguns passos, né? Sim, vamos analisá-las, por favor. A primeira delas é a direção do Espírito Santo. Exatamente, né? Aprender a reconhecer a voz de Deus. E aqui tem um detalhe bem importante, né? Como que a gente vai aprender a reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes? Sem contar que muitos acabam levando para um lado do misticismo. Quase sempre, né? Muitas pessoas, sim. O inimigo às vezes se aproveita disso, fazendo você pensar que é a voz de Deus quando é Ele que pode estar falando. Mas é como que a gente pode não errar nessa hora? Aí vem o segundo ponto, a Bíblia, né? Se a impressão que você tem está de acordo com a Bíblia, então você pode ficar tranquilo que, muito provavelmente, é a vontade de Deus. Sim, inclusive para a tomada de decisões com respeito a pregações que talvez podem ser equivocadas. Algumas pessoas com boas intenções podem agir de forma muito equivocada. O que nós vimos na semana passada sobre o próprio Paulo. Ele era muito sincero, tinha algumas intenções consideradas como legítimas na defesa do judaísmo, até que ele conhece definitivamente o Senhor Jesus, que o indica o caminho correto. Então agora ele passa a trilhar o caminho correto. O autor cita Salmo 119, 105, que fala que a palavra é uma lâmpada e a luz para os caminhos, mas também nós temos que ter o cuidado de como nós avaliamos o que ouvimos a respeito da palavra. Às vezes um verso pode ser utilizado de forma equivocada, fora de seu contexto, e isso ocorre quase que o tempo todo, na verdade, e pode ocorrer também entre os nossos irmãos. É por isso que Isaías escreve à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas duas palavras, jamais verão a alva. Interessante que, ou seja, mesmo com a Bíblia na mão, se eu não vigiar, eu posso ainda... Podemos nos confundir. Podemos nos confundir. Podemos nos confundir. E na sua misericórdia, então, Deus envia um recurso a mais para nos auxiliar, para nos ajudar a entender melhor a Bíblia, que seria, podemos dizer aqui, que seria, Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias por meio do espírito de profecia. Os livros que foram escritos por uma profetisa moderna chamada Ellen Gould White, que pode nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Lembre-se, a Bíblia é toda suficiente, mas o poder de engano seria tão grande agora nos últimos dias, que na sua misericórdia, Deus enviou esse recurso a mais para nos ajudar a ampliar e entender melhor o que a Bíblia quer nos dizer. Então, o Espírito de Profecia, os livros de Ellen White podem nos ajudar bastante também nesse processo, não é verdade? Sim, são uma ferramenta também muito importante que ela considera, obviamente, uma luz menor. Isso. E que você não deve, de maneira nenhuma, rejeitar a Bíblia. Caso haja alguma contradição entre a palavra e os escritos dela, ela foi bem clara nisso. Eu sou a luz menor que direciona a luz maior. Se houver contradição entre o que ela diz e a Bíblia, consideramos a Bíblia. E o último conselho aqui da nossa lição é nas circunstâncias providenciais, né, onde a vontade e a direção de Deus podem ser conhecidas por meio das circunstâncias providenciais, né? Portas que se abrem, portas que se fecham, Deus vai conduzindo, assim como Deus conduz a história, a gente vê na Bíblia, Deus também vai conduzir a história da sua vida, da nossa vida, né? E quando a gente está nessa comunhão, nesse relacionamento com Deus, a gente vai tendo esse discernimento, essa percepção de quando Deus age, quando Deus ele faz aí os seus milagres, né? Sejam os pequenos milagres até os grandiosos, né? Independente de qualquer coisa, Deus está atuando na sua vida, mesmo que não pareça.
E o texto que ele nos dá como referência é Colossenses 4, verso 3. Eu gostaria de ler, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ou seja, Deus abre portas que nós não somos capazes de abrir. Exatamente. Inclusive essa porta aí foi uma porta missionária, né? E é uma coisa também interessante. Se você orar, Deus vai abrir portas missionárias para você, como Paulo e Epáfras e os seus colaboradores, levar muitas pessoas a Cristo. Bom, para o estudo adicional, lição de sexta-feira, nós temos 3 parágrafos importantes do livro A Ciência do Bom Viver. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Não conseguem discernir o desfecho dos acontecimentos e isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremo-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Cristo, em sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito e, dia após dia, o Pai o fazia conhecer esses mesmos planos. Nós devíamos depender de Deus de tal maneira que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixemos que Deus faça para nós os planos dele. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando com os seus colaboradores. Chegamos então ao fim do estudo da lição da segunda semana. Oportunamente contei com a presença mais uma vez do pastor Mauro Alessandro Faria, atuando atualmente como distrital na Associação Sul do Estado do Rio Grande do Sul, um colega do seminário, um amigo para a vida que nós descobrimos e, mais importante que isso, um irmão em Cristo. Pastor Mauro, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente não terei você para os próximos vídeos, mas foi um prazer sem medida tê-lo conosco aqui em as suas participações e as palavras de sabedoria de um homem de Deus participando dessa nossa produção. Muito obrigado. Quero agradecer também, meu amigo Marcelo. Para mim foi um bálsamo estar aqui estudando a lição com você, com os nossos amigos, e tenho certeza que assim como foi bênção para nós, foi para eles também. Então, nossa gratidão a você também, foi uma alegria, e eu tenho certeza que você, continuando aqui nesse canal, você vai ser ainda muito abençoado. Marcelo, parabéns pelo trabalho que você tem feito, que Deus continue te usando poderosamente, você e sua família. Você está no caminho certo e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. Que Deus abençoe você. Amém, pastor. Vamos orar então para a finalização? Santo, bom e eterno Deus que estás nos céus, nós somos imensamente gratos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu cuidado e pelo teu direcionamento de nossas vidas. Amém. Muito obrigado porque o teu Santo Espírito tem nos guiado no estudo da tua palavra, tem aberto a nossa mente, e nós queremos ser instrumento em suas mãos para que o Senhor nos utilize para a salvação de outras pessoas. Amém. Que não apenas esse vídeo, mas toda a nossa vida, o meu comportamento, o comportamento do meu amigo pastor Mauro, o comportamento de quem assiste, possa ser um comportamento que faça com que as pessoas sintam interesse em aprender mais de ti. Amém. Que o teu amor, o amor de Jesus Cristo continue nos guiando, nos incentivando, nos constrangendo, nos motivando, que o Espírito Santo possa nos cobrir, nos encher de poder, esvaziando a nós mesmos, e que a tua graça, ó Pai, seja conosco uma constante. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.